Estamos ao vivo. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente está iniciando o módulo de Direito Penal do Laboratório IBCFIM 2021 e a nossa jornada já começou há um tempinho, né? A gente iniciou lá com criminologia, na verdade, na aula inaugural com o professor Juarez Tavares, na criminologia com a professora Vera Andrade, dando aula de imersão, depois foi política criminal com o professor Rodrigo de Azevedo, processo penal com a professora Anabela, e hoje, como vocês sabem, toda a primeira aula do módulo, do laboratório, a gente abre a comunidade, e hoje é um dia diferente, porque os nossos alunos estão com a gente aqui na mesma sala com o professor. Então, lembrando que a nossa primeira aula, a ideia é ter o primeiro contato com aquele campo do conhecimento das ciências criminais, e hoje, depois de longas aulas, de outros módulos que a gente já passou até o presente momento, hoje a gente começa direito penal e a gente tem, vamos dizer, o privilégio mesmo de poder receber um professor extremamente qualificado, extremamente, assim, enfim, particularmente eu adoro muito ler os escritos que ele faz, de temas bastante contemporâneos e de uma forma bastante didática. Então, quando a gente pensou com a finalidade da aula de imersão em direito penal, não lembrar do nome do professor era praticamente impossível, e quando ele aceitou esse convite, a gente recebeu com muita felicidade e com muita gratidão. Então, hoje a gente tem a alegria de poder receber aqui o professor Fábio Dávila, que é professor titular de Direito Penal da PUC do Rio Grande do Sul, e também professor que integra o programa de pós-graduação da mesma instituição, no mestrado e doutorado, e preside o Instituto Eduardo Correia de Ciências Criminais, dentre outros, né, atributos aí do seu vasto currículo. Mas para hoje, assim, para aproveitar o máximo de tempo que a gente tem com o professor Fábio Dávila hoje, eu já agradeço a presença de todos e todas, inclusive hoje, porque pela primeira vez nós estamos com os alunos de diversos labs na mesma sala, né? E eu gostaria que a gente pudesse aproveitar esse momento especial para poder interagir bastante com o professor e aproveitar essa oportunidade de ouro que estamos tendo na tarde de hoje. Agradecer também a presença de coordenadores estaduais que estão aqui com a gente também, na presença, na pessoa da Camille, e que é coordenadora do Rio Grande do Sul. E é isso, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Fábio Dávila, e desde já agradecendo uma vez mais, em especial, né, porque posteriormente a gente teve uma sobreposição de agenda, e ele gentilmente nos brindou com a sua presença na tarde de hoje. Então, professor, muito obrigada, e a palavra é sua. Muito obrigado, Dai. Um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Camille, minha querida amiga, colega, que há tanto tempo, né, temos desenvolvido projetos, enfim, temos a alegria do convívio. Então, muito bom encontrá-la também aqui, Camille, os demais, enfim, presentes, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Eu confesso que eu estou realmente bastante espantado, são 67 pessoas numa tarde de segunda-feira, aqui no Rio Grande do Sul, chuvosa, muito chuvosa, e realmente pessoas do país todo, né? De tal modo que não posso dizer outra coisa senão, né, que sou um privilegiado de estar aqui com vocês e poder, né, através desse canal, conversar, né, com pessoas, estudiosos, né, interessados do nosso país inteiro. Eu sei que nós temos pessoas aqui de diferentes níveis de estudo, né? Temos pós-graduandos, já encontrei alguns colegas do mestrado aqui, enfim, portanto, algo que merece o meu mais efusivo aplauso, né? Parabéns ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né? Parabéns por essa iniciativa e por tão bem estar conduzindo, né, enfim, esse lugar que é um lugar de convergência de pessoas desse nosso país continental. Então, os melhores e maiores cumprimentos a essa iniciativa que eu faço aqui na presença e na pessoa da Dai. Se me permite assim, né, Dai, né, chamá-la carinhosamente de Dai. Pessoal, também é uma honra poder abrir, né, um bloco de direito penal temático, né, com nomes tão importantes, nomes tão destacados no nosso direito penal nacional. É uma alegria muito grande. Confesso que todos eles são amigos muito queridos, né? E também a doutora Suzana Aires, que vai falar para vocês
de Coimbra, é uma grande pesquisadora, uma pessoa que eu quero muito bem. Então, também para mim, sob essa perspectiva, é um privilégio estar aqui nesta tarde. Bom, o meu papel é um papel meio ingrato, porque eu estou aqui para fazer uma espécie de spoiler autorizado. Vou fazer spoiler de tudo que vai ser trabalhado, antecipar algumas coisas, mas não vou me aprofundar em nada. Então é confortável. Se você me perguntar alguma coisa que eu não sei, vou dizer, não se preocupe que será aprofundado logo mais pelo Busato, pela Suzana, então ficará tudo bem. Então o meu papel aqui é trazer problemas para vocês, para os outros professores que irão conduzir o bloco e, fundamentalmente, fazer spoiler. Mas, brincadeira, pessoal, à parte, uma imersão no direito penal é, sem dúvida, um desafio. É um desafio porque são muitas formas, né, de abordar as temáticas que tocam o direito penal, nenhuma delas é suficiente, todas elas serão também aqui fragmentárias, né? Então estamos também já no direito penal nessa perspectiva, não há como não tomar algumas decisões nesta abordagem. Na medida em que isto é uma aula introdutória, né, a minha ideia é fazer algo mais leve, ao mesmo tempo tentando trazer para vocês alguns pontos de preocupação, né, de interesse, e tentando para alguns mostrar um outro lado de ver as coisas do direito penal. Sei que vocês já vêm de outros blocos, como já disse aqui a Dai, e que, portanto, já estão iniciados na matéria, mas o meu lugar de fala é um lugar de fala específico da dogmática penal. E com isso não quero dizer que eu sou uma pessoa afeita ao positivismo, muito pelo contrário. Esse tempo já foi, né? Já foi. Embora, como diz o meu querido professor, sempre professor Castanheira Neves, né? Na cultura e no direito há mortos que morrem devagar. Então o positivismo ele é uma presença, embora ultrapassada, também uma presença contínua no nosso direito, na nossa prática. E a minha ideia, portanto, é tentar trazer alguns elementos de interesse. Eu não sei exatamente se existe uma sistemática, mas, da minha parte, eu ficaria aberto para, caso queiram me interromper, fazer questionamentos, eu estou absolutamente à vontade. Então, vocês vejam como ficaria melhor. Existe alguma coisa pré-definida, Dai? Ou não? Ou deixamos para o final as perguntas? Hoje, como é uma aula de imersão e a gente permitiu a entrada de todos os alunos que estão acompanhando, então eles podem interagir com o professor na medida em que entenderem razoável, fazendo as perguntas, no meio da intervenção também. E se não houver perguntas até lá, ao final a gente abre para o debate. Pode ser? Claro, ótimo, ótimo. Então tá bem. Então, pessoal, fiquem à vontade. E eu queria começar com uma passagem da literatura para vocês. Só que, obviamente, eu não vou ler, eu não tenho aqui o texto comigo, o dia foi um pouco apertado, então as coisas vão acontecendo bem dentro do possível. Mas eu tenho uma memória muito, muito boa desse conto, que é um conto do Eduardo Galeano, que tem também uma caminhada muito próxima do IBCCRIM. O Eduardo Galeano assim, foi uma pessoa muito querida por nós, que somos associados do IBCCRIM. E há um conto muito especial dele que, penso, ilustra algo muito importante para esta aula inicial, para essa aula inaugural. É um conto que fala de um menino cujo sonho era conhecer o mar. Um menino que nunca havia visto o mar. E o sonho dele era ir ao mar. E ele pedia ao pai, insistia ao pai, que o levasse para ver o mar. E um dia ele conseguiu dissuadir o pai: pai, vamos lá, menino, vou levá-lo. E eles caminharam, subindo um cômodo, até que, então, lá de cima, pela primeira vez na vida dele, ele conseguia olhar o mar. Só que ele olhava e aquilo era demasiado para ele. A tal ponto que ele olha para o pai e diz: pai, me ajuda a olhar o mar. Me ajuda a olhar o mar. Esse belíssimo conto, essa belíssima narrativa do Eduardo Galeano, e dentre tantas outras absolutamente espetaculares, nos traz um elemento que é aqui para nós fundamental: o nosso olhar. O mundo se conforma a partir do nosso olhar.
Uma das coisas, talvez, mais importantes que a filosofia tenha já nos ensinado à exaustão é que nós não somos capazes de compreender a totalidade do mundo que nos cerca. Nós somos espectadores desse mundo, somos vigias desse mundo. Nós vigiamos o mundo, mas nós não conseguimos apreender o mundo na sua plenitude. E isto nos coloca automaticamente duas coisas. Primeiro, a necessidade de estarmos e sermos conscientes da nossa limitação em compreender a realidade que nos cerca. Esse é o primeiro elemento básico. Tudo que eu vejo é limitado. Eu vejo uma parte de um todo. E isso é importante. E o segundo é também uma certa, a partir dessa consciência crítica, um certo self-restraint, um certo autocontrole no que toca aos nossos impulsos narcísicos, né? Na medida em que eu não vejo o todo, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser humilde com aquilo que eu consigo ver. E nesta humildade, nesta, portanto, percepção de que, para mim, há um alcance limitado, eu tenho uma responsabilidade de trabalhar partindo da premissa de que tudo que eu compreendo, tudo que eu vejo é apenas parte. E sendo parte, eu posso estar a ver, posso estar a compreender, posso estar a lidar de maneira equivocada, de maneira errada. E a história do direito penal nos traz esta certeza. O direito penal, ao longo da história, se excedeu muitas vezes. O excesso é uma marca da nossa ciência. Tá? Nós já torturamos pessoas, já matamos pessoas que hoje, né, cujos fatos hoje não significam absolutamente nada mais para a nossa vida em comunidade, ou seja, fatos que seriam, se não neutros, até mesmo resguardados pela liberdade que é a todos nós assegurado pela Constituição Federal. Perseguimos bruxas, perseguimos grupos étnicos, perseguimos grupos religiosos, matamos pessoas, fizemos horrores. Horrores. Né? Sempre, e isso é um ponto importante, a gente não pode nunca perder isso de conta, né? Sempre muito bem intencionados. A percepção do mal, ela não é, em regra, da forma como aparenta ser. Que nós, né, olhamos o outro e sabemos que ele é mau e, portanto, ele está consciente de estar fazendo maldades. A história mostra muito pelo contrário. Né? O mal no mundo foi feito com a convicção de se estar fazendo bem. E as pessoas defendiam isto de maneira... Bom, vejam, peguem um exemplo aqui, mais uma vez, da literatura. Tenho certeza que todos vocês viram Em Nome da Rosa. Né? Mas se vocês tiverem a oportunidade de ler Em Nome da Rosa, vocês verão a convicção das pessoas que lidavam no Santo Ofício, por vezes queimando as bruxas, né, que infestavam, né, as comunidades, as sociedades daquele período. Todas elas estavam convictas de estarem purificando e ajudando, por vezes, tanto quem era queimado como quem ficava. Ou seja, é preciso ter algum cuidado. E o direito penal, pelo poder que tem, pela capacidade que tem de ingressar na vida das pessoas e suprimir direitos da forma que suprime, ele precisa ter responsabilidade do seu papel e do seu peso em comunidade. E esta responsabilidade é algo que, para nós, é verdadeiramente muito importante. O direito penal, ele se constrói como um lugar, e aqui já digo eu, nem todos veem dessa forma, tá? Mas digo eu, a forma como eu vejo, como um espaço de liberdade. O direito penal enquanto ciência, a principiologia penal, vejam, a principiologia penal mostra isso de maneira muito forte, é uma principiologia libertária, e não liberticida. É uma principiologia libertária. Quando nós temos o estabelecimento do princípio da legalidade, do princípio da ofensividade, do princípio da culpabilidade, aqui nós temos um esforço muito grande do direito penal em estabelecer limites a um poder que até então se via ilimitado. E essa limitação, ela traz para todos nós, levando em conta tudo que eu disse até aqui, um legado. Caso eu perguntasse a vocês o que é o direito penal,
vocês certamente teriam hoje muitas respostas possíveis. Muitos diriam um instrumento de opressão, outros diriam um instrumento de seleção, um espaço de seleção. Ou seja, enquanto penalista, eu diria ele é um espaço de liberdade, de afirmação de uma liberdade. A obra dos Delitos das Penas, do Cesare Beccaria, foi isto. Ou seja, uma ode ao humanismo, uma ode à afirmação de uma limitação, necessidade de racionalização. Portanto, um espaço de oposição. Agora, é claro, se nós também tomarmos a história, nós veremos um outro elemento que, para nós, é também muito importante. Que a história ela pode ser pensada sob a perspectiva do direito penal, da dogmática penal, mas não só, para aquilo que nos interessa aqui, sob a perspectiva de uma eterna tensão entre duas forças. De um lado, a força da liberdade, de outro lado, a força da segurança. E a história mostra que isto se movimenta na forma de um pêndulo. Por vezes, o que se busca é a liberdade. Por vezes, o que se quer é segurança. Se nós lembrarmos um pouquinho aqui o que foi o período pré-Constituição de 88, nós vamos observar que nós vivíamos um momento em que as pessoas clamavam por liberdade, por direitos, por garantias. Se queria a liberdade. Do mesmo modo, quando caiu o Muro de Berlim, não sei se vocês sabem disso, quando caiu o Muro de Berlim, foi apresentada uma grande sinfonia. A nona foi apresentada junto ao portão de Brandenburg. Só que esta apresentação da nona foi feita por pessoas que tiveram que fugir da Alemanha e retornaram para esta apresentação. Se vocês muito certamente sabem, mas aqueles que não sabem, o texto da nona tem no seu momento mais importante a palavra Freude. Freude, pois Freude é alegria, portanto é uma ode à alegria. Nesta oportunidade se cantou outra coisa. Se cantou Freiheit, liberdade. Freiheit, liberdade. Ou seja, foi cantada a nona, substituindo Freude por Freiheit. E isto é muito importante. Isto mostra um momento que se vivia logo após a queda do muro. As pessoas estavam cansadas do controle do Estado, as pessoas estavam cansadas de uma venda e de uma imposição contínua de segurança, as pessoas clamavam por liberdade. Só que, como eu disse a vocês, a história, nossa querida professora, Camille Huttigauer, sempre fala que a história não é uma linha, a história é uma elipse. Uma elipse em que nós, a todo momento, retornamos a momentos já vividos, entretanto, sem nunca lá estar. Eu volto, mas nunca para o exato lugar onde já estive. Mas volto. E nesse voltar por vezes, encontramos não mais a mesma pretensão por liberdade, e sim uma pretensão por segurança. Nós não podemos, não devemos lutar contra as coisas ao constatar que elas têm uma dinâmica. A dinâmica das coisas não pode ser o nosso inimigo. Aliás, está aí um dos conceitos mais odiosos do direito penal, o conceito de inimigo. Mas nós não devemos nos opor à dinâmica das coisas. Nós temos que compreender essa dinâmica, trabalhar para que os danos, eventualmente, produzidos pela história do direito penal sejam danos, digamos, no seu patamar mínimo. Temos que ter políticas também para reduzir danos dentro desta ótica de coisas. E por que eu estou dizendo tudo isto? Porque muitos veem no direito penal, como eu disse a vocês, espaços de mera opressão. Outros vão dizer que o direito penal é um mero instrumento de realização de políticas públicas. Eu, sinceramente, não vejo uma coisa e não vejo a outra. Para mim, o direito penal, para além de um espaço de liberdade conquistado a muito sangue e a muitas vidas, o direito penal é também um legado civilizatório. As conquistas que nós fizemos e que
digamos, estão concretizadas não só em princípios, mas também em regras, na Constituição Federal ou no Código Penal, aquilo ali é resultado de um longo esforço, mas que, uma vez alcançado, estabelece uma espécie de, eu diria, ou pelo menos gostaria de dizer, né, de um passo definitivo. Nós sabemos que não há passos definitivos na história da cultura, não há passos definitivos, não há passos de não retorno, nós sabemos disso, e não preciso ir longe, tá, para demonstrar isso, mas não é o caso aqui. Tá? Mas, pelo menos, são passos que nós gostaríamos que fossem passos de não retorno. Mas, de um modo ou de outro, são passos dados, cristalizados na forma de direitos e que, de um modo ou de outro, marcam o nosso estado civilizatório. Ou seja, se nós pegarmos a pena, por exemplo, vocês terão aulas sobre pena e medida de segurança, mas se vocês olharem a história da pena, vocês verão que a história da pena, ao menos em termos teóricos, é a história da sua humanização. Tá? A história da sua humanização. É claro que eu não posso dizer isto necessariamente olhando a prática penal brasileira, porque a prática penal brasileira eu peço negar tudo o que eu estou dizendo. Mas também as ideias possuem uma evolução. Nós temos, por exemplo, no direito penal brasileiro, hoje, uma pena de admoestação no direito penal, no artigo 28 da Lei de Drogas. Uma pena de admoestação, uma advertência. Olha, o senhor fez, está muito feio, não faça isso, é feio isso. Isso é impensável há tempos atrás, absolutamente impensável, numa época em que a pena ela precisava humilhar, quebrar o espírito, quebrar o corpo, destruir o corpo, acabar com o indivíduo. Ou seja, ser punido pelo direito penal era receber uma punição que passava o sujeito e alcançava os seus descendentes. Ou seja, para além da pessoa que era destruída em termos sociais, individuais, era destruída, se alcançava descendentes até a terceira geração, nas ordenações do reino que foram aplicadas no Brasil, por exemplo. Então, o direito penal, na medida em que, aos poucos, caminha lentamente, é verdade, lento demais, também concordo, lento demais, mas estabelece alguns pontos que, ao menos assim queremos, deveriam ser pontos de não retorno, mas, como diz Axel Honneth, ainda que assim não seja, são sempre sinais a indicar algum retrocesso. Tá? Sinais que estão ali piscando, nos indicando que, olha, que se nós regredirmos, se nós retrocedermos, ele vai ser o índice desse retrocesso. Tá? E por que tudo isso? Por uma razão simples. Porque o direito penal, sob perspectiva normativa, o direito penal, ele é estruturado em 3 conceitos que são básicos, que é o conceito de criminoso, de crime e de pena. Esses 3 conceitos são os conceitos que estruturam o saber penal. Crime, pena e criminoso. Nenhum desses 3 conceitos, nenhum deles é um conceito in rerum natura, como se dizia em latim, do passado. Nenhum desses conceitos é algo que eu saio para a rua e posso aprender como alguém apreende uma realidade do mundo natural. Ou seja, esses conceitos, todos eles são conceitos construídos. Aquilo que o meu professor, meu orientador, de doutorado, com quem tanto aprendi, que é o professor José de Faria Costa, sempre disse, não menos real que a realidade natural, mas, ainda assim, com uma particularidade de ser um real construído. Ou seja, a ideia de crime, a ideia de criminoso e a ideia de pena são construções culturais. Ou seja, são resultado do meu olhar sobre o mundo. É como eu olho o mundo, como nós olhamos o mundo, a partir desse olhar é que eu construo o direito penal. Bem ou mal, ele é, por excelência, um olhar historicamente datado. É um olhar histórico que nós somos seres históricos. Esse é o ponto-chave. Nós somos seres históricos. E quando nós temos a dimensão da nossa historicidade e da nossa limitação em compreensão do mundo, mais uma vez é o menino que olha ao pai e diz, pai, por favor, me ajuda a ver o mar. Ou seja, eu tenho compreensão de que tudo o que faço à luz da minha cultura
e da pessoa histórica que sou. Por mais bem intencionado, eu tenho hoje, na história, um testemunho objetivo de que, ao passar dos anos, o nosso olhar em retrospectiva é sempre um olhar de tristeza e de arrependimento, em razão dos excessos cometidos ao longo da história. Sempre. Então, é preciso que nós, ao tomarmos conhecimento disso, né, darmos, portanto, um passo atrás, step back, e dizer, olha, nós temos que ir com calma. E é por isso que princípios penais pouco respeitados, ou quase nunca respeitados, como o da última raça, da fragmentariedade, deveriam ser esculpidos em ouro. Na abertura de todos os códigos penais, dizendo assim, olha, a história nos mostra que sempre que punimos muito, punimos mal, que quando punimos normalmente muito mal, e que se nós queremos continuar a punir, melhor punir menos e apenas quando temos certeza da necessidade de termos de punir. O que coloca, obviamente, uma outra compreensão de coisas. Esta percepção, eu gostaria que vocês nunca deixassem de tê-la presente em tudo que nós lemos, em tudo que nós trabalhamos, a percepção de que tudo é historicamente perpassado por uma dinâmica, é mutável, dinâmico e limitado a um determinado olhar. Se vocês abrirem as ordenações do reino, vão observar que os grandes capítulos do direito penal eram dedicados à sexualidade e à religião. Como as pessoas exerciam a sua sexualidade era um grande problema para o direito penal naquele período. Se um católico casava com uma muçulmana, era um problema terrível naquele período. A história nos mostra, portanto, que há uma dinâmica que habita todas as coisas do direito penal e que, portanto, nos traz, né, a necessidade de sermos responsáveis ao lidar com as questões do direito penal. Tá? E, além disso, e também que fique claro, né, nunca houve uma conduta que tenha sido sempre considerada criminosa. Essa é a primeira aula que eu dou aos meus alunos na graduação. Eu pergunto, pessoal, me diga uma conduta que vocês acreditam que tenha sido sempre considerada criminosa. Tá? Pensem num crime. Primeiro crime, homicídio. Tá, homicídio. É o paradigma do direito penal. O homicídio, tirar a vida de alguém, sempre foi proibido? Não. Até porque, ao longo da história, nós vimos que nem as pessoas foram sempre consideradas pessoas. Tá? Até mesmo o conceito de pessoa ao longo da história é resultado de uma construção. Tá? Ou seja, para quem já leu Agamben, sabe que o conceito de vida, bios e zoé em grego, fazia uma distinção entre a vida nua e a vida reconhecida politicamente, reconhecida a partir de direitos que eram conferidos a ela. Isso é algo muito presente ainda na nossa realidade de ontem. Na verdade, historicamente falando, foi ontem. Nós tínhamos escravos no Brasil, que as pessoas não eram pessoas. Não eram pessoas. Isso é uma aberração. Mas era assim. O que mostra que também o conceito de pessoa é uma construção, obviamente que a promessa da democracia vai dizer, olha, todo ser humano deve ser pessoa. Tá? Todo ser humano deve ser pessoa. Isso é uma promessa. Se nós olharmos, né, nesse mundo pretensamente globalizado, nós veremos que as coisas não são bem assim. Tá? Na verdade, nem todo mundo é considerado igual. Nós reagimos a realidades de maneira absolutamente antagônica. Tomemos um outro exemplo, só para que as coisas fiquem bem claras. A homossexualidade. Tá? Há muitos países hoje que condenam pessoas pela prática da homossexualidade à pena de morte. Ao mesmo tempo que outros não apenas asseguram direitos a essas pessoas, como dão a elas até mesmo a condição de serem vítimas da discriminação pela sua condição. Ou seja, um fato é, por um lado, punido pelo direito penal com a maior pena possível, que é a extinção da vida. E, por outro, o direito penal protege
Porque sim, nós estamos num mundo pretensamente globalizado. Portanto, esse olhar cultural e histórico, que é a marca do direito penal, ele precisa ser compreendido. Precisa ser, entre aspas, dominado, controlado. Nós temos que saber manejar com isso, porque a força que o direito penal representa em qualquer país, em qualquer, portanto, Estado democrático, é, sem dúvida nenhuma, a mais intensa que aquele Estado dispõe. Portanto, o direito penal é o braço armado do Estado. Logo, essa compreensão, ela coloca-se como algo que precisa ser compreendido e trabalhado. Tá? E se isso é assim, nós temos que debulhar esse problema. E esse foi o grande problema da história do direito penal. Desde o iluminismo penal, desde o período da Ilustração, os penalistas têm tentado lidar com isso, tentado conformar os espaços de legitimidade desse poder. Por que isso? Porque antes da Ilustração, no período pré-ilustrado, o direito penal se confundia muito com o crime. Aliás, perdão, se confundia muito com o pecado. Ou seja, o crime se confundia muito com a ideia de pecado. Havia uma sobreposição, uma confusão entre essas duas ideias, da mesma forma que o poder civil se confundia com o poder religioso, que o próprio rei era rei na medida que Deus dava a ele essa condição. Nós sabemos, todos nós sabemos disso. Portanto, quando a Ilustração ocorre e quando há pessoas, como é o caso do nosso grande Cesare Beccaria, quando escreve aquela obra espetacular, que escreve anonimamente, por medo da reação que essa obra vai encontrar. E ele vai se surpreender ao perceber que, na realidade, naquele momento, o pêndulo estava para a liberdade. E ele transforma-se. Se fosse hoje, Camila, ele seria o influencer. O Beccaria seria o influencer, ele certamente teria milhares de seguidores. Ele se tornou uma pessoa de tal forma popular que ele era chamado a todo momento por monarcas esclarecidos. As pessoas queriam que ele ensinasse como precisava ser feito para sermos progressistas, sermos humanistas, darmos os passos corretos. Dom Pedro II era fã de Victor Hugo. Quer dizer, houve um momento em que esses grandes nomes em prol do humanismo se tornaram celebridades e foram seguidos por muitos monarcas. Parece uma coisa contraditória. A vida é feita também de contradições. E nesse caso aqui em particular, o Cesare Beccaria vai se ocupar disso. E qual é o problema que ele tem? O problema que ele tem é o seguinte: eu preciso entender como o direito penal pode ser estruturado de forma racional e, obviamente, distante daquilo que foi o direito penal do medievo. O que nós temos? Nós temos um direito penal medieval que vai na alma do sujeito. O direito ele vai na alma. O direito é quase como uma ordem total, como qualquer religião. Ele não busca apenas disciplinar comportamentos externos, ele busca disciplinar a nossa forma de pensar, nossa forma de sonhar. Ou seja, não são poucos os museus ao redor do mundo em que, como é o caso das freiras carmelitas, há um museu magnífico em Arequipa, no Peru, de freiras carmelitas, em que se pode, portanto, dentre os objetos em exposição, ver cintas com pontas e arames que eram colocadas na pele para que as pessoas possam sentir dor constantemente, porque a dor é uma forma de purificar a alma e afastar os maus pensamentos. Não bastava não fazer maldade, não fazer mal para os outros, era preciso não pensar nisso. Então, uma forma de controle era produzir constantemente dor. E o direito penal ele era uma ordem que entrava neste mundo, no nosso mundo interno, de maneira muito específica. E é por isso, não é por outra razão, é mais uma vez o contexto, mais uma vez a história, e mais uma vez, portanto, as razões que estão no entorno de tudo que é posto, não é por outra razão que os homens da Ilustração, Christian Tomasius, Beccaria, depois, posteriormente, na Itália, Romagnoli, Carmiani, essas pessoas elas vão se esforçar no sentido de estabelecer um contraponto. Então, olha, se o direito que eu não quero, mas que esteja a ser aplicado no Estado Civil, eu quero um direito que se conforme pelo seu exato oposto. Logo, um direito que vai se ocupar das minhas ações externas no mundo, aquilo que eu faço no mundo, as minhas ações exteriores. Portanto, a questão do direito, do crime enquanto ação,
O crime enquanto ação, o crime enquanto uma manifestação no mundo exterior, que pode ser observada pela comunidade e que pode ser mensurada, esse é um ponto fundamental, mensurada não pela dimensão interna, mas por aquilo que pode ser, de um certo modo, apreendido empiricamente, que é o resultado da ação. Esse passa a ser uma espécie de santo grau do direito penal. O resultado torna-se aqui a grande elemento do direito penal. Por quê? Porque é o resultado que dá forma, ou, digamos, estabelece o ápice desta ação que se projeta no mundo exterior. Então, aquilo que vai estabelecer a gravidade do meu comportamento são as consequências desse comportamento no mundo. E é por isso que Beccaria vai dizer: a verdadeira medida dos crimes é o dano causado à nação. E erraram aqueles que acreditavam que a verdadeira medida do crime era a vontade de quem o comete. Então, Beccaria não diz que a vontade não é algo bom, quer dizer, não é algo bom, me perdoem, que a vontade não é algo importante para o direito penal. Ele nunca disse isso. Mas ele diz que, antes da vontade, importa saber o que eu fiz objetivamente para a comunidade. E nasce aqui, portanto, um critério próprio do direito penal, para que o direito penal possa avaliar, possa valorar os fatos do mundo, a partir do dano que eu gero para os demais, para os outros. Nesta lógica de coisas, o direito penal passa a ser construído naquilo que nós chamaríamos hoje. Eu não acredito que já são 4h44, Isso é piada, isso, não é? Não é possível isso. 4h45. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer, então, vou cortar 4/4 daquilo que eu ia falar. Meu Deus do céu, me perdoe. Me perdi completamente aqui nessas digressões, me perdoe. Tá? Mas, enfim, isto começa a configurar, a consolidar o que nós chamamos de dimensão objetiva do crime. Essa dimensão objetiva ela vem daqui, o resultado como grande vértice e referência do crime, que vai ainda hoje estar presente, por exemplo, em ordens jurídicas, como o caso da italiana, de maneira muito especial. Em outras influências acabaram por modular as coisas e, obviamente, que acabaram por resultar numa perda de força disso. Mas essa ideia vai passar por grandes penalistas, como é o caso de Feuerbach, Bierbaum, depois por Binding, por List, e começa a avançar no direito penal até chegar aos dias de hoje. Tá? Eu ia fazer, portanto, um panorama com muito mais elementos aqui, mas, assustadoramente, o tempo é realmente um vilão terrível, que não nos permite divagar em mais nada. Que horror isso. Mas, fundamentalmente, o que importa disto é que o direito penal, a partir desta ideia e até os dias de hoje, vai ser construído sempre a partir de dois eixos: o desvalor da ação e o desvalor do resultado. Esses são os dois eixos operatórios de toda a dogmática penal. O injusto é construído a partir daí, tá? Dentro desses dois eixos. Ainda vejam só, se nós olharmos a common law, actus reus e mens rea, eu analiso o fato e analiso a vontade. Era assim, por exemplo, no final do século XIX. Tá? É assim na primeira forma de estruturação analítica do crime, do causalismo. O que List vai propor, o que Belling vai propor. Portanto, um direito penal primeiro analisa o fato em perspectiva objetiva, da gravidade desse fato, e depois pergunta acerca da dimensão subjetiva desse fato. Se havia dolo, se havia culpa, como, afinal de contas, o sujeito se vincula ao fato. Mas, pessoal, e esse é o ponto. Todos os momentos de desenvolvimento do direito penal se deram em razão do contexto histórico em que eles estavam inseridos. Sempre. No final do século XIX, o que o direito penal queria era o quê? Se tornar uma ciência. O direito tinha uma vontade de ciência. O direito penal queria ser ciência. E logo, para ser ciência, era necessário ter um método. Era necessário haver previsibilidade. Era necessário haver segurança jurídica. E isso impacta de forma decisiva aquilo que nós chamamos de modelo causal de crime. O esforço que Belling,
que List fazem é um esforço que tem todos os méritos. Todos os méritos. O conceito de tipicidade de Belin, que é proposto em 1906, depois com a acréscimo em 1930, né? Em 1906 ele faz aquela grande obra dele, a grande obra de Lehrer von Verbrechen, a teoria do crime, depois de Lehrer von Tatbestand, a teoria do tipo. Essas duas grandes obras vão pautar aquilo que nós entendemos por tipicidade. Para muitos, ainda hoje, pensam como Belin pensava. Mas o fato é que foi tudo muito bem intencionado à luz daquele estado de problemas e de desafios que era posto naquele momento histórico. Ao modelo causal, nós temos uma série de desdobramentos importantes. Eu, obviamente, não pretendo trazer isso para vocês, porque eu não tenho condições de fazer isso. Tá? Mas o modelo neoclássico e o modelo finalista trouxeram aportes absolutamente valiosíssimos. E vejam, e isso é importante, não é uma linha do tempo em que eu tenho um modelo, é substituído por outro, é substituído por outro. Não é isto. Eles coexistem. Esses modelos coexistem. Eles coexistem e um não afasta o outro, de tal forma que há uma ideia de saber que é aprimorado, é desenvolvido e é aprimorado a partir dos problemas de cada um desses períodos históricos. Não é? Ou seja, o neocantismo tinha os seus desafios, o finalismo teve os desafios dele. Hoje nós chegamos a um momento em que mostra-se muito popular uma série de vertentes com referencial político-criminal. Tá? O funcionalismo é hoje uma força no âmbito do direito penal, e vai lançar o seu lastro não mais na filosofia, mas na sociologia e na política criminal. Tá? Roxin, tá? Por sua vez, que é o grande nome dentro desta lógica de coisas, vai propor toda uma nova forma de ver o direito penal, da qual advém muitos benefícios para o desenvolvimento da ciência, mas coloca muitos problemas para o outro lado. O próprio Jacobs e outros autores que desenvolvem paralelamente, mas ainda com um viés ou normativista extremado ou funcionalista, vai propor também desdobramentos importantes. Existe, entretanto, pessoal, outras orientações que ainda estão vinculadas, e eu me posiciono e estou inserido numa delas, à filosofia. Tá? Ou seja, é um direito que ainda é carente, ainda é vinculado, e se faz propositadamente vinculado a parâmetros filosóficos. Tá? Portanto, não a uma lógica de utilidade, não a uma lógica de eficiência, mas a lógicas de natureza normativa ou axiológica, de valoração, de busca de sentido, entre outras coisas. Vocês terão na próxima semana, não sei se é a próxima semana, mas o próximo encontro, eu acho que é a próxima semana, né, Dai? O Busato, né? O Busato, que tem uma determinada forma de perceber a teoria geral do crime muito específica e que está, portanto, também, né, tributário dentro dessa lógica, né, axiológica, valorativa, em busca de significado, de sentido, né, do comportamento criminoso, e que certamente irá falar mais sobre isso para vocês. De um modo ou de outro, eu sou um crítico do funcionalismo e um crítico ferrenho, realmente sou muito crítico, mas é preciso reconhecer que quando nós falamos de teoria do crime, de direito penal, nós não estamos falando de política, nós não estamos falando de ideologia sob uma perspectiva de incompatibilidade de coisas. Foi-se o tempo, e só na imaturidade de alguns penalistas é que é possível dizer que só há uma forma válida de ver as coisas do direito penal. Isto é infantil e infantiliza a ciência. Ou seja, todo e qualquer saber devidamente fundado ao longo da história trouxe contributos importantes. Saber preservar o que precisa ser preservado e aprimorar o que precisa ser aprimorado é o grande desafio de qualquer um que lida com as coisas do direito penal. Agora, a gente não pode esquecer, e aqui eu começo a avançar para um outro momento da minha fala, que terá que ser curto, por uma razão temporal, a gente não pode esquecer que o meu lugar de fala, ele vai contaminar tudo o que eu vejo. Por isso, mais uma vez, o meu conto de abertura
está aqui presente. Eu tenho, no meu lugar de fala, uma perspectiva existencialista das coisas. E isto marca as soluções que eu proponho dentro do direito penal. E vai me afastar de outras soluções que eu vejo como equivocadas, como tortas, tá? E que, portanto, tá, estão no seu sistema, na sua lógica de coisas, estão muito bem, tá, propostas, muito bem, digamos, harmonizadas, tá? Mas que, em razão do meu olhar, tá, eu terei uma perspectiva diferente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o processo de amadurecimento do direito, dentro do direito penal, pressupõe que nós nos conheçamos. É também um trabalho aqui interno, né? Nós temos que saber, afinal de contas, como nós conseguimos, como nós achamos adequado a construção desse olhar. Portanto, eu digo isso para os meus alunos de doutorado. Talvez o primeiro ponto, o mais importante ponto da construção de uma tese de doutorado, pessoal, é saber, afinal de contas, onde vocês estão. O que vocês estão vendo diante do mar? Onde, afinal de contas, vocês estão? Tá? Por quê? Porque, vejam, dentre os grandes desafios do direito penal hoje, dentro dos grandes desafios, são muitos, vou trazer aqui alguns, tá? Nós temos problemas que admitem perspectivas muito diversas, a depender de onde eu estou. Vamos lá. Eu disse a vocês que o crime é construído a partir de dois eixos: desvalor da ação e desvalor de resultado. Se nós pegarmos desvalor de resultado, as últimas décadas do direito penal mostram para nós que cada vez o resultado em si tem perdido força. E o direito penal tem se ocupado não mais do resultado em si, mas dos momentos que antecedem o resultado e sucedem ao resultado. Aquilo que nós chamamos de antecipação excessiva da tutela penal, que faz com que o direito penal se afaste do resultado de dano para o resultado de perigo, do resultado de perigo para a criminalização de atos preparatórios, da criminalização de atos preparatórios para a criminalização da mera desobediência, condutas meramente prodômicas, ou a criminalização de comportamentos estandarizados, o estabelecimento de tabus de comportamentos proibidos pelo direito penal, por serem proibidos com o objetivo quase que pedagógico social. Se antecipa a tutela penal a tal ponto que eu quase mais não enxergo o resultado de referência. Já nem mais sei ao que isso está referenciado. Um direito penal que se constrói na lógica de uma mera desobediência, ou seja, uma antecipação da antecipação de uma antecipação de tutela. Tá? Não estou mais falando de crime de perigo. O crime de perigo está no espaço de legitimidade, mas em dimensões que estão antes do perigo. Da mesma forma que o direito penal começa a se ocupar do espaço pós-crime, pós-fato, pós-resultado, que aqui é o movimento, né, em alguns países, do enriquecimento ilícito e, fundamentalmente, da lavagem de dinheiro, onde as pessoas, né, começam num processo, portanto, os penalistas e mesmo o direito penal como um todo, num processo em que a lavagem de dinheiro ganha mais importância que o crime antecedente. Ela surge para ajudar a combater o crime antecedente. E hoje ela se torna infinitamente mais importante que muitos crimes antecedentes. Basta ver que na antecedência eu não preciso sequer ter um crime, basta ter uma infração penal, que mostra, portanto, um desvirtuamento de coisas que produz, obviamente, um alargamento do direito penal nesse pós e nesse pré-momento constitutivo do referencial resultado. Tá? Isso por um lado. Por outro, no desvalor da ação, que no finalismo teve o apogeu da vontade, na obra do grande Hans Welzel, a vontade encontrou uma expressão assombrosa, né? Hoje também perde força. Também perde força. Perde força para doutrinas com limites um pouco obscuros, como é o caso da cegueira deliberada, que parece antes de um conceito, parece um recurso retórico para a criminalização em situações em que eu não sei muito bem como fundamentar ou justificar, por vezes ao mais límpido arrepio do artigo 18 do Código Penal, ou seja, negando aquilo que o Código Penal estabelece como possibilidades de imputação, dolo e culpa,
tá? Por vezes dentro do dolo eventual, que daí, portanto, não precisaríamos dele, ou até mesmo de um dolo que caminha no sentido de não carecer sequer de uma dimensão cognitiva, o que faz com que, ao fim e ao cabo, haja uma espécie de erosão da vontade e uma conversão do espaço doloso a um espaço culposo, uma espécie de grande culpa, de grande responsabilidade por um agir em desconformidade com a lei. E se nós olharmos isso com algum cuidado, nós veremos que, se por um lado eu tenho isso no resultado, por outro lado eu tenho isso na ação, aquilo que me resta quando eu faço o encontro dessas duas coisas é um direito penal que caminha no sentido, num aumento absurdo de complexidade e abstração, mas centrado na ideia da violação de um dever, na ideia de uma desobediência. Tá? O que é extremamente perigoso quando nós olhamos para trás, mais uma vez, e eu insisto nisso, na história, e vemos que o momento em que isso foi feito na história do direito penal, de maneira mais incisiva, mais intensa, foi justamente no período nacional-socialista, em que, por meio da chamada escola de Kiel, de forma assumida, o crime foi transformado em uma simples desobediência às pretensões do Estado nacional-socialista. Portanto, um modelo que não é um modelo de direito penal de base democrática. É um contramodelo. E parece que, uma lógica em que eu não consigo ver o todo, eu enxergo apenas pedaços e mexo no direito penal como alguém mexe nas engrenagens de um motor sem saber como o motor funciona, né? Sem saber como o motor funciona, né? Eu não consigo automaticamente compreender o impacto das alterações que eu faço nesse motor no que toca ao seu efetivo funcionamento. De um outro lado, ainda, temos mais um movimento interessantíssimo que merece aqui a nossa atenção e que toca a figura do compliance criminal. E por quê? Porque a ideia de compliance no direito, ela traz uma espécie de um novo ethos jurídico-político bastante importante e que, com isto, traz aportes positivos no meu modo de ver as coisas. Entretanto, estou falando do direito. Entretanto, quando o compliance ele vai bater a porta do direito penal, ele se converte num mecanismo um pouco curioso. Né? Curioso, uma perspectiva também histórica do direito penal. Por quê? O compliance vai exigir que as empresas, portanto, os entes coletivos, passem a regular e a vigiar os seu próprio pessoal, os seus próprios funcionários. Essa ideia de autorregulação, quase que como se fosse uma função, né, surrupiada da polícia estatal, né, se o Estado delega à própria empresa funções que eram tradicionalmente, historicamente, exclusivas do Estado, e passa a ser sancionado pela má gestão, pelo mau funcionamento, ou, digamos assim, por um funcionamento negligente no que toca a este mesmo funcionamento. Como assim? O Estado passa a ler as pessoas jurídicas como fontes de perigo. Uma fonte de perigo que deve ser gerida, vigiada por ela própria. A colocar nos gestores das empresas o dever de controlar essa fonte de perigo e criar instâncias de supervisão e vigilância para que o perigo não se concretize. E dentro desta lógica, fazendo com que, dentro do direito penal tradicional, se desenvolva uma dimensão até então muito módica dos crimes omissivos impróprios no âmbito do dever de garantia, que é a responsabilidade por ato de terceiro. Um dos princípios mais básicos do direito penal sempre foi o princípio da autorresponsabilidade. Eu respondo por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu deixo de fazer, mas no que toca aquilo que eu deveria fazer. A única exceção se dava quando as pessoas que estão submetidas ao meu domínio são pessoas sem responsabilidade, ou com uma responsabilidade reduzida. Vamos imaginar, eu tenho duas meninas, uma de 5 e uma de 6. Obviamente que eu tenho que protegê-las, mas também tenho que proteger os outros delas. Afinal de contas, elas são terríveis. Confesso a vocês que elas
são medonhas. Então, obviamente, elas também são uma fonte de perigo e eu tenho que proteger. Logo, caso eu não proteja, naquele campo de batalha que é o parquinho, né, e uma delas empurre uma outra lá de cima do escorregador, né, automaticamente eu posso ser responsabilizado pelas lesões sofridas pela outra criança, na medida em que eu tinha o dever de proteger a outra criança da minha filha enquanto fonte de poder, perdão, fonte de perigo. Né? E isto é algo que está presente no direito penal quando, volto a dizer, toca seres, né, indivíduos com uma reduzida responsabilidade ou com uma responsabilidade, ou com a ausência da responsabilidade. E em situações muito, muito específicas de domínio total. Qual é a situação? Vamos imaginar presídios. Presídios. Tá? Os agentes penitenciários, eles devem proteger os presos, mas devem também proteger os outros dos presos. Tá? Portanto, é um poder que se projeta, né, em duas dimensões do dever de garantia. Entretanto, hoje, o que nós vemos no compliance criminal é que, ao estabelecimento de deveres de garantia, sob o ato de pessoas adultas, capazes, responsáveis, sempre que este ato criminoso vier em benefício da empresa. Isto é uma nova compreensão de coisas que se projeta de maneira impressionante sob uma perspectiva de possibilidade de responsabilidade dentro da empresa, a colocar outros problemas que estão na ótica da delegação da responsabilidade. Eu posso delegar isso para o oficial de compliance, o compliance officer. Como é que isso se dá? Ele se torna garante, não se torna garante? Em que medida ele se torna garante? E aqui há uma infinidade de problemas, e eu tenho certeza que quem vai falar sobre isso para vocês é a minha querida amiga Luísa Estelito, e falará de maneira absolutamente genial. Ela tem uma obra tratando essa temática, e tem toda a capacidade de resolver todos os problemas, né? Pelo menos é quem mais tem condições para isso, tá? E poderá explicar um pouco melhor para vocês. Mas o fato é que, aí eu estou encaminhando já por fim, o fato é que nós temos aqui mais um problema, temos um centro de problemas importantes. A conversão de indivíduos a uma espécie de agentes de Estado, de vigilância, com um dever, uma responsabilidade impressionante. Impressionante. E isto, pessoal, nos crimes omissivos, que eram até pouco tempo a espécie da gata borralheira do direito penal. Por isso é tão importante, pessoal, que ainda hoje, em países como lá na Inglaterra, por exemplo, eles não têm o crime de omissão de socorro. Porque eles acham que isso não é competência para o direito penal. As pessoas devem ser responsabilizadas por aquilo que elas fazem. Eles chamam isso de lei do bom samaritano. Coisa dessa gente lá da civil law. Né? Esse pessoal lá, dessa tradição romano-germânica, inventa umas coisas estranhíssimas. Né? A gente tem que estar ser responsabilizado por não ajudar os outros. Isso não é possível. Ou seja, porque o direito penal ele é um direito da ação. É um âmbito de responsabilidade por ação. A omissão sempre foi a exceção. Só que quando nós entramos no direito penal econômico, nós estabelecemos deveres de compliance e os deveres de informação são convertidos em deveres de impedimento de resultado, que são coisas que não coincidem. Tá? Nós temos um alargamento impressionante da responsabilidade criminal e de problemas de imputação correlacionados. E, por fim, mas não por último, para que vocês não abandonem o laboratório, dizem, não vou mais, a gente começa a falar, parece que tem um problema que não para mais, né? Ou seja, nós temos o grande problema de todos, o maior problema de todos. E que problema é esse? Até o momento, eu trouxe para vocês aqui, digamos, movimentos do direito penal. Movimento para lá, movimento para cima, movimentos do direito penal. Eu disse para vocês, no início da minha fala, que tudo depende do contexto e que o meu olhar é um olhar historicamente situado. Tudo isso eu disse para vocês. Todas essas ideias se encontram agora numa espécie de síntese, num cadinho de problemas cujo fundamento, portanto, a etiqueta que nós podemos dar é tecnologia. A nossa vida, o nosso entorno, o nosso contexto hoje está sendo revolucionado de uma maneira nunca antes vista a partir da tecnologia. Tudo o que eu falei para vocês vale agora, só que potencializado, catalisado pela tecnologia. Eu dizia, até brincava hoje na aula que eu dei pela manhã,
Hoje é um dia que eu dou aula manhã, tarde e noite. Vocês veem que vida de professor não é muito fácil. Tem mais escritório, tem mais... Enfim. Mas eu dizia até para os meus alunos da manhã o seguinte. Eu nasci em 1973. Isso é praticamente Pedro Álvares Cabral estava chegando no Brasil. Né? Ou seja, no meu primeiro ano de vida, eu tenho um álbum. Olha, Camille, se tiver 30 fotos, Camille, eu estou assim, exagerando para mais 30 fotografias, hoje amareladas, assim, um ar assim, vintage, tem um charme nisso. Né? É isto. Essa é a lembrança que eu tenho do meu primeiro ano de vida. Quando a minha filha mais velha nasceu, ela saiu portanto, do hospital com um vídeo, um book, não sei quantas fotos, né, feito por fotógrafo, parecia que estava nascendo, sei lá, uma atriz de Hollywood. Né? Veio com, portanto, ela e mais alguns megas de dados. Todas essas memórias, com raríssimas exceções, são dados. Dados. Como são dados praticamente tudo que nós produzimos. As peças que vocês fazem, elas não existem fisicamente, elas hoje são dados que entram numa plataforma. As decisões são dados dentro de uma plataforma. A economia são dados que circulam. Não existe mais lastro em ouro. Não existe mais lastro físico para as coisas. As coisas são dados. A vida entrou no processo de virtualização impressionante. Quando eu cheguei em 2000 para fazer meu doutorado, eu me comunicava, as coisas mais, digamos, extraordinárias da minha vida, eu me comunicava por cartas com o professor Jeschek. Para mim, um dos maiores penalistas que eu tive a oportunidade de conhecer em vida, o professor Hans-Heinrich Jeschek. Conheci no Max Planck, e no ano 2001, ele tinha 86 anos. Ele escrevia cartas. A carta tem cheiro. A carta... Eu para abrir uma carta, eu fazia um café. Eu não abria. Eu fazia um café, me sentava, abria, eu vou ler a carta. Hoje, a nossa comunicação, ela não tem materialidade. E quando as coisas não têm materialidade, elas têm um tempo diferente. E quando nós alteramos o tempo, nós alteramos o significado delas. E isto afeta, eu não quero falar de forma filosófica para vocês uma ideia, mas isso afeta a espessura dela. O fato social, ele perde espessura. Ele fica superficial. Seja uma coisa vocês fazerem uma carta de amor para alguém. Aquilo ali é um documento que ficará para a história. Uma coisa é um e-mail de amor. As coisas têm a velocidade que têm, o tempo que têm. Isto afeta absolutamente tudo. E afeta nós exteriormente, mas afeta nós também internamente. Não é apenas o exterior que é afetado. De tal modo que o direito hoje, o direito penal, se depara com o mundo que se transforma exteriormente, e é só disso que se fala, ou seja, a Bitcoin, lavagem de dinheiro. As pessoas falam dessas coisas quando nós não percebemos que nós, internamente, estamos sendo afetados. E ao sermos afetados à medida em que nós valoramos o mundo, há um problema aqui que não está sendo ocupado pelo direito penal, que é o problema do observador. Nós não conseguimos, por vezes, compreender como as novas gerações estão compreendendo o que nós tentamos compreender. E isto muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. De tal forma que eu, tendo o direito penal, a velocidade que tem, enfrentando os problemas políticos que enfrenta, e estando submetido a propostas político-criminais, como querem os funcionalistas, eu vejo muitas dificuldades em gerenciar esse novo tempo. Gerenciar de maneira sensata, gerenciar não cedendo ao canto da sereia, gerenciar tendo consciência histórica de que a nossa história é uma história de excessos, é uma história em que nós nos passamos e que o nosso olhar em retrospectiva é um olhar triste, que nos envergonha pelos excessos que já cometemos na liberdade e na vida das pessoas. E que, portanto, temos um arroubo narcisista que precisa ser contido. Para isto, eu não vejo solução na política criminal, mas vejo parâmetros importantes em coisas mais densas, como é a filosofia. Penso que a filosofia hoje, uma melhor senhora a nos aconselhar nos passos que temos que dar para esse enfrentamento novo. Vocês vão advogar num mundo que talvez se depare com juízes robôs. Isso não é mais ficção científica. Tá? Vocês talvez venham a demitir estagiários e contratar plataformas para fazer o mesmo trabalho, como fizeram os bancos, como fizeram
tantos outros negócios. Vocês, provavelmente, vão viver um direito penal num contexto muito diferente. Tá? Mas nós não podemos perder o horizonte de que o direito penal é uma construção humana. E se ele não servir mais para nós enquanto seres humanos, é preciso pedir para o Pai ajudar a vermos o mar. Pessoal, essa era a digressão que eu gostaria de fazer com vocês. Peço imensa desculpa pela velocidade, pelo tempo, realmente são coisas muito complicadas, mas eu espero que pelo menos não tenha sido muito maçante a tarde de hoje tenha sido de alguma utilidade para vocês. É um privilégio, pessoal. Muito obrigado, Dai, pela oportunidade. Sigo aqui para as perguntas que vocês eventualmente tenham. Bom, primeiramente eu queria agradecê-lo, professor, pela essa aula, na verdade, uma tarde bastante proveitosa aqui para a gente, fosse todo esse panorama, e não sei se você estimulou, desanimou a gente. Como? Acho que foi para ponto positivo para a gente repensar grandes questões, né, que estão aí batendo a nossa porta, e já bateram, na verdade. Então, assim, foi um privilégio enorme mesmo. A gente só tem que te agradecer. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta diretamente para o professor. Eu só vejo elogios aqui, eu não consegui pegar a pergunta. Mas, pessoal, Obrigado. se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor diretamente aqui com a gente, sem problema nenhum, só levanta a mão ou já pode ir falando também. E é isso, gente. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Aproveita a oportunidade preciosa de estarmos hoje aqui com o professor, né, para a gente fazer algum debate, caso vocês tenham perguntas. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer diretamente para o professor? Porque aqui no chat eu só vi elogios, merecidos. Mas, registrando que tem professores também te prestigiando, professor, eu vi lá no YouTube, estava acompanhando, professor João Paulo Martinelli passou lá para te acompanhar também. Então, bem legal também, né? Essa possibilidade também da gente, vamos dizer, no mundo acadêmico, ter essa oportunidade de interagir e aprender um com o outro numa segunda-feira à tarde, né? Obrigado, João Paulo. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado. E obrigado, Dai, pelas palavras. Imagina. Pessoal, a gente tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar essa oportunidade com o professor? Deixa eu ver se aqui no chat a gente tem. A gente tem um comentário do professor João Paulo Martinelli. Sério, olha só. Traga, por Ele favor, Dai. disse assim, como não desanimar como não desanimar nos estudos quando percebemos que grande parte do Poder Judiciário não dá atenção às novas ideias da doutrina, né? Então, ele traz essa reflexão e talvez o professor possa complementar como que o judiciário tem sido receptivo ou não a essas novas concepções que tentam, de alguma forma, limitar de uma forma mais racional o poder punitivo do Estado, né? Em termos de dogmática penal. Então, essa é a pergunta do professor João Paulo Martinelli. Poxa, João Paulo, mais uma vez, muito obrigado. É uma alegria te ter aqui. Pena que não estás aqui conosco, né, para a gente poder, né, ter um diálogo mais próximo, mas te agradeço muito. Bom, eu poderia falar 2 horas mais sobre a pergunta do meu querido amigo João Paulo Martinelli, mas, assim, fazendo 2 observações muito pontuais, muito pontuais. O distanciamento entre universidade e prática é algo bastante antigo. Tá? Isto faz parte, lamentavelmente faz parte, mesmo em espaços que eu diria, em termos civilizacionais, bastante elevados. Ou seja, todo mundo sabe a importância da dogmática penal, tá? Alemã, todo mundo sabe a importância disso na dogmática penal alemã. Em regra, a gente tem a impressão que a jurisprudência alemã é muito atenta à dogmática penal produzida na Alemanha, afinal de contas, ela é referência para tantos outros países. Né? Pois na época que eu fazia meu pós-doc em Frankfurt, eu tive a oportunidade de ouvir, né, o Herr Fischer, que tem uma obra, um código penal comentado, né, que é muito utilizado pelos tribunais alemães, né, só que ele assim, é um código que estaria assim, mais para um Delmanto no momento em que o código Delmanto foi muito mais utilizado. Não que não seja hoje, mas teve um momento em que ele realmente era um referencial quase que condiz sine qua non, né, dos nossos tribunais em termos de julgados. E na Alemanha é assim. E ele fazia uma crítica justamente a isto,
na fala dele, isso foi em 2006, disse, olha, os tribunais alemães hoje não leem mais o que a universidade produz. Os tribunais alemães não têm tempo para isso. Eles querem coisas mais simplificadas. Essas coisas, esses arrombos, né, teóricos, essas coisas que vocês ficam dizendo, isso ninguém mais lê. Encontre outro canal de comunicação. Então, esse é um problema antigo. Esse é um problema antigo. É um problema. Né? Mas, em si, não é algo novo. O que eu acho que é novo, né, e também está diretamente ligado à pergunta do João Paulo, é o fato de que o estado atual hoje, por exemplo, da jurisprudência brasileira, eu acho que chama a atenção de todos nós, professores, acerca de um erro ou de uma insuficiência, de uma carência na produção do ensino, na produção do ensino jurídico. Eu acho que o que nós estamos percebendo tardiamente, eu diria infelizmente tardiamente, é o fato de que informação e formação são coisas muito diferentes. Informar é trazer um elemento que é trabalhado. É quase como se eu tivesse, portanto, um computador e inserisse um dado, mas ele tem já, portanto, tudo que ele precisa para trabalhar esse dado. O método que ele utiliza para utilizar esse dado está posto. O que nós vemos hoje é que esta informação, se não encontra um espaço formado adequadamente, ela é descartada. A informação não é utilizada, ou no lugar dela se escolhe outra informação. Ou seja, há um déficit importantíssimo aqui. Trocando em miúdos e sem querer fazer exageros, né, se percebeu que durante o período nacional socialista houve uma ampla adesão tá, ao nazismo por parte de pesquisadores de ponta. Ou seja, cientistas de ponta aderiram, um grande número aderiu sem titubear ao Estado Nacional Socialista. Mas não seria isto contraditório? Não seria de esperar que uma pessoa que tivesse um longo tempo de estudo se dedicasse à reflexão, à pesquisa e à investigação, tivesse mais elementos para se opor a uma política de extermínio de determinados grupos? Não conseguem enxergar que isso não está bem? Normalmente é isso que nós acreditamos, né? Que as pessoas, quanto mais estudam, melhores se tornam, menos suscetíveis se tornam à mentira, menos suscetíveis se tornam à manipulação, menos suscetíveis se tornam a determinados arrombos, que eu diria quase adolescentes, né, ou infantis. Tá? Só que não é isso que a gente percebe. E talvez até o estado político do nosso país fale um pouco nesse sentido. Tá? Não é isso que a gente percebe. O que a gente percebe é uma carência de formação. As pessoas têm que ter elementos aptos a partir deles, ler aquilo que vem em termos estritamente informacionais. Por isso que aquilo que eu acredito é que hoje nós vivenciamos o resultado de um déficit de formação de pessoas de referência no mundo jurídico. A tal ponto que ideias absurdas em termos humanitários, conseguem, né, encontrar uma ressonância assustadora. Por que não haveria? Onde está a nossa expectativa de resistência nesses intelectuais? Onde é que está o problema? Para mim, é um problema formacional. E há hoje, entretanto, já isso identificado por várias outras linhas de pensamento, e há hoje esforços importantes no mundo para que as escolas elas encontrem alternativas, para que nós possamos ser mais humanos. E sendo mais humanos, estarmos mais aptos a estabelecer, digamos, uma escala de valor, tá? Em que as coisas que realmente mereçam valor tenham o nosso valor, e não o oposto. Eu penso que isto é algo que não toca só o direito penal, toca o conjunto de coisas. Tá? E vejam, eu poderia avançar um pouquinho, mas não posso, porque não tenho tempo, não posso, né? Gostaria, mas não posso. Eu tenho trabalhado algumas descobertas recentes da neurociência cognitiva social que vão tentar, viu, João? Vão tentar estabelecer aqui alguns parâmetros para
uma maior capacidade de resistência a ideias que atentem contra, digamos, avanços civilizacionais da nossa sociedade. E são coisas muito interessantes, mas são absolutamente inovadoras, e não há ainda nada no Brasil falando sobre isso. Mas eu acho que dá para se ter esperança sem ser romântico. Eu acho que há alguns sinais positivos, e como também eu disse no início de tudo, nós temos um pêndulo aqui, né? Eu espero que o pêndulo volte, né? Lá, gradativamente volte, né? Esteja mais afeito a pretensões de liberdade. Eu acho que são espaços onde nós podemos construir um pouco mais, né? É quase como dizer sem dizer, né? Dizer sem dizer. Existe que poderia ser dito, mas não estou dizendo. Professor, a gente tem duas perguntas de dois alunos. A gente pode colocá-las aqui para a gente rapidamente colocar em pauta? Uma, eu acho que talvez você delegue para uma das próximas aulas que teremos, mas a outra talvez você possa responder. A primeira é a Lara, e a Lara pergunta. Na verdade, ela fala, professor, eu gostaria de entender melhor o que você falou sobre a questão do modelo de direito penal e o momento de da democracia. E o Rafael Nunes, ele pergunta se o professor acredita que no sistema penal, ainda no caso do Brasil, entre aspas, engatinha com relação aos crimes cibernéticos e como o professor veria a questão dos dados sensíveis sempre que observamos o seu vazamento. Talvez eu vou começar pelo Rafael. Eu não sei se a Lara pode complementar. Eu não sei o que eu estava me referindo, em que momento eu falei isso. Daí, talvez, se a Lara pudesse trazer um pouquinho mais de elementos para que eu possa responder de maneira mais objetiva. Quanto à questão cibernética, Rafael, eu acho que esse é o grande problema. É um problema de velocidade. O direito penal tem uma velocidade e a tecnologia tem outra velocidade. E é uma velocidade que tende sempre, cada vez mais, ao aceleramento. Eu estaria numa lógica de progressão geométrica, não uma lógica de progressão aritmética. Você se lembra desses conceitos, né? Isso é cada vez mais rápido. Se nós pegarmos a história, nós vamos ver que os avanços que foram feitos num determinado período, esses avanços são dobrados em um período menor, dobrados em um período ainda menor, ou seja, cada vez a velocidade ela encontra uma maior aceleração. A grande questão é se o direito terá condições de fazer frente a esses avanços em termos de, provavelmente, tecnologia, tá? Sem ser, né, aqui, futurologista. Não é? Já tem uma lei nos Estados Unidos, viu, Dai? De um dos estados americanos que protege o pé grande. Vocês sabiam disso? Protege o pé grande caso ele venha a ser descoberto, né? Ou seja, ninguém nunca viu. Quer dizer, nunca viu. Diz que viu, mas ninguém tem prova que ele exista. Mas tem uma lei que diz, olha, se ele existir, ele está protegido. Então, caso a gente... Espero que a gente consiga fazer frente a essa transformação sem, obviamente, romper também esse espaço do factível, né? Do razoável. Nós temos que lidar com coisas que, obviamente, sejam passíveis de serem trabalhadas a partir de uma lógica de realidade. Mas esse é o grande problema, viu, Rafael? Esse é o grande problema. Agora, a Lara não escreveu mais aqui, eu não sei exatamente o que eu quis dizer, em que momento eu falei isto, não é? Reformular. Tá, vamos esperar, então, a Lara reformular. Podem continuar. Bom, mas, enfim, diga, Dai. Não, eu ia falar para a Lara que a pergunta dela é a última, então se ela quiser fazer diretamente, tentar reformular presencialmente, a gente tenta entender e debater aqui como nossa última questão. Eu vou me manifestar. Licença, professor. Não, então, na verdade, eu acho que eu estou confundindo social-democracia com outra coisa. Você falou agora novamente, nessa última explanação, foi até na hora que você falou sobre a questão da alta adesão ao nazismo e tudo mais, nacionalsocialismo, isso, obrigada, Thales. Eu tinha confundido. E aí eu não entendi muito bem essa questão que você colocou, sobre nesses momentos ter sido adotado um direito penal com essas características que você colocou. Muito bem. Tá, eu acho que agora eu sei sobre o que tu
está, portanto, tratando, Lara, lhe agradeço muito. Veja, aqui tem duas reflexões. Uma eu fiz inicialmente acerca do nacionalsocialismo, a proposta da Escola de Kiel, como propondo, portanto, um modelo de crime enquanto desobediência, né? Um crime com mera desobediência. Para isso, estabelece toda a hierarquia do direito penal a ideia de fidelidade do cidadão ao Estado. Se uma fidelidade cega ao Estado, o cidadão não tem voz, o cidadão não tem vez, ele tem que aderir àquilo que o Estado Nacional Socialista propõe. Portanto, isso é aquilo que nós temos de mais autoritário dentro do Estado. Tanto isso é assim que nós temos uma proposta de direito penal fundado na própria omissão. Deixar de colaborar para com o Estado é crime. Deixar de avisar que no porão do meu vizinho está uma família, enfim, escondida, eu, portanto, cometo um crime. Ou seja, o cidadão é convertido numa espécie de agente do Estado, e o direito penal em um déficit de obediência, de fidelidade a esse Estado. É uma coisa realmente, é o superlativo do autoritário em âmbito criminal. Mas o que eu coloquei num segundo momento, acho que talvez seja aqui, até o ponto da tua reflexão, é o fato que, no período nacional-socialista, no período do nazismo, houve uma adesão muito grande de pessoas consideradas altamente estudadas, o que coloca um paradoxo, porque se acreditava, e sempre se acreditou, que o estudo nos blindasse em relação a esses reclames autoritários. Ora, como eu posso, após anos e anos de estudo e leitura, admitir que exista um ser humano que não valha nada, a tal ponto que ele pode ser morto e isto não ser nada, ou até ser pior do que isto, ser algo bom. Como eu posso, no estado civilizatório que nós temos, e veja, não era muito diferente da Alemanha daquele período, um país extremamente evoluído sob uma perspectiva filosófica e literária, a partir de um certo momento, ser suscetível a um discurso que advoga a extinção de um determinado grupo. Isso não parece, enfim, ser aceitável sob uma perspectiva de conhecimento e de humanidade na lógica que nós sempre acreditamos. E, portanto, coloca aqui, ao meu juízo, no meu modesto juízo, um problema a ser enfrentado pela nossa geração e pelas gerações que ainda virão. O fato de que nós precisamos rever como o ensino se dá. Não só o ensino universitário, mas o ensino de base. Se nós não somos capazes de formar seres humanos, se nós não somos capazes de formar pessoas, eu sinceramente acho que sentido algum faz sermos capazes de formar químicos, ou físicos, ou engenheiros, se há um déficit de humanidade. Certo? Se há um déficit de humanidade. Eu penso que essa é a tábula, essa é a base, esse é o ponto de partida para qualquer coisa. Sermos capazes de educar seres humanos para a vida, e, portanto, uma humanidade que vai se projetar nas mais variadas profissões, e fundamentalmente também no direito, na medida em que nós lidamos com isso de maneira mais próxima. Mas é preciso rever isso. Esse é o ponto que eu acho que precisa ser repensado em termos de ensino. Entendi, professor. Muito obrigada. Nada, Lara. Eu lhe agradeço a pergunta. Bom, pessoal, a gente infelizmente está chegando ao fim aqui, né? A gente fez um pequeno debate a partir das dúvidas, perguntas trazidas pelos nossos alunos, pelo professor João Paulo Martinelli, a quem já agradeço a participação especial, né? Eu já até tinha antecipado para o professor Fábio que vamos dizer, a nossa audiência é qualitativa também, né, professor? Contamos com a Camille, agora com o professor João Paulo Martinelli, então é uma alegria contar com a participação de todos, e assim, eu gostaria de agradecer uma vez mais ao professor Fábio por ter dito sim ao nosso convite, de estar aqui com a gente. Certamente foi uma experiência muito proveitosa para os nossos alunos, e certamente foi, vamos dizer, um ponto de partida privilegiado para os próximos encontros, né? O professor trouxe várias questões para que a gente possa refletir,
e na semana subsequente teremos encontros com temas específicos, em que toda essa reflexão de hoje certamente se fará presente, necessariamente. Então, assim, obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. Para a gente foi uma experiência muito bacana, espero que para você também. Seja sempre muito bem-vindo. E é isso, eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui hoje com a gente. Tá, eu posso só fazer um convite? Né? No nosso primeiro encontro que eu falei para ti, que todos os alunos de todos os estados estão na mesma sala, né? A gente não tinha essa possibilidade, e na aula de imersão isso de hoje foi possível. Então, espero que os alunos também tenham gostado dessa experiência. Conta para a gente depois se a gente pode continuar nessa dinâmica, mas acho que foi muito legal. E para uma última, e eu te passo a palavra para uma última manifestação apenas no dia de hoje, pelo horário, e peço desculpas pelos 3 minutos da nossa agenda combinada, e é isso, muitíssimo obrigada. Capaz, obrigado, Dai. Eu queria só fazer um convite, nós temos amanhã o Congresso Internacional da PUC do Rio Grande do Sul, que está iniciando amanhã com o professor Faria Costa, e amanhã à noite eu falo sobre empatia e direito penal. Eu vou trabalhar com algumas descobertas recentes do Max Planck de neurociência cognitiva, que eu referi para vocês. Eu vou falar amanhã junto com o decano da filosofia, que é o professor Drayton de Souza. Caso vocês se interessem e queiram participar, como é online, me ocorreu que, obviamente, basta 5 minutos para uma inscrição e vocês terão a oportunidade de acompanhar. Então, fica aqui, falará o professor Ferraioli, também ao final, o professor Alberto Silva Franco, né, nosso querido Alberto, falará sobre crimes cibernéticos e, enfim, esse novo mundo que se abre. Então, há realmente falas que merecem ser ouvidas, até muito mais que a minha, mas fica aqui o convite para todos. E eu gostaria, mais uma vez, agradecer a Dai pelo carinho da recepção, a Dai, que é uma pessoa maravilhosa, aqui, que, enfim, exala empatia e é uma coisa maravilhosa. É muito bom estar contigo, Dai. Te digo disso agora na viva voz. A Camille, que é essa pessoa extraordinária, os amigos aqui, que eu me perdoe, não vou referir o nome, porque eu não consigo sequer ver todos, então não queria cometer a gafe de esquecer algum referindo outros. Então me perdoe, mas registrar que foi um privilégio, uma alegria muito grande. Espero ter contribuído de alguma forma para a caminhada de vocês, que seja uma caminhada longa e com muitas realizações. Obrigado, gente. Legal, então ó, o convite está aceito. Professor, depois você pode me mandar o link, eu compartilho com os coordenadores para disponibilizar os alunos, para que eles possam se organizar, caso tenham interesse. E só um spoilerzinho dos bastidores, eu estou muito feliz de estar presencialmente contigo, porque a primeira vez foi em 2019, que foi na Itália, na verdade eu vim da IDP, lembra? Acho que você não lembra, mas foi a primeira vez que eu tive presencialmente, estou muito contente de reencontrá-lo aqui. É verdade, Thay, é verdade. Obrigado pela lembrança, sim, agradeço muito, obrigado. Mas é isso, gente, a gente vai encerrando por aqui. Semana que vem a gente tem aula na matriz com o professor Paulo César Busato, também vai ser um grande encontro, uma grande oportunidade de refletir temas importantes. E é isso, agradeço a presença de todas e todos que nos acompanharam, os nossos alunos, o professor, hoje pela colaboração tão preciosa, e também as pessoas que acompanharam a gente aí nas atividades que o Lab vem promovendo ao longo da jornada 2021. Bom, é isso, pessoal. Um beijo a todos, um beijo, professor, e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.